Fala moçada, seja muito bem-vindo. Eu sou o João Gabriel, seu professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questãozinha da Unifor para o ano de 2022. Mas já te adianto que essa questão ela é um pouco trabalhosa, ela requer alguns conhecimentos de Química do primeiro ano, lá de determinação de fórmula mínima. Tranquilo? É uma questão um pouco complexa de se fazer, mas não gera ansiedade. Vamos na manhã, sem pressa, pausando, na maior calma do mundo, que eu tenho certeza que você vai desenrolar essa questão. Tudo bem? Vamos aqui comigo. O álcool isopropílico e isopropanol são as denominações usuais para o propan-2-ol. Primeiro, vamos lá determinar quem é esse propan-2-ol. Pela química orgânica, prop é porque ele tem 3 carbonos, beleza? Ol é porque nós temos uma hidroxila. Muito provavelmente esse cara é um álcool, né? E de fato ele é um álcool, o próprio nome já sugere isso. Então, o 2 é porque a minha hidroxila do álcool está no carbono 2. Então, vamos para cá. O resto a gente completa com hidrogênios, beleza? Feito isso, vamos determinar aqui quantos átomos de cada elemento químico esse cara já tem? Olha só, de cara, 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Tu já consegue fazer algumas eliminações nas alternativas, como por exemplo, a letra B, tu já elimina, a letra C, tu já elimina, porque ele coloca, né, as fórmulas erradas. Vamos já continuar a leitura. Mas sobra A, D e E. Então, vamos na manha aqui, ó. Ele fala que é uma substância incolor e de forte odor, sendo o mais simples exemplo de álcool secundário. É a isômero de posição do propanol, ou N-propanol, é composta por carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente já viu. Desconsiderando possíveis contaminantes e interferentes intramoleculares, a combustão de 0,255 gramas de álcool isopropílico gera 0,561 gramas de dióxido de carbono e 0,306 gramas de água. A fórmula mínima do álcool isopropílico, bem como a razão molar mais próxima, não corrigida, para a composição dessa fórmula mínima a partir destes valores, será de... Bom, cara, aqui tu tem que ter um pouco de conhecimento de determinação de fórmula mínima. Vamos ver um exemplozinho aqui para tu ver como é que a gente vai trabalhar essa ideia. Digamos que tu tenha uma questão em que ele te dá as massas de 3 elementos químicos e ele quer a fórmula mínima desse composto formado por esses 3 elementos químicos. Ponto. Aí o que você vai fazer? Como que você começa? Você começa pegando a massa desse elemento químico e dividindo pela sua massa molar. Ou seja, aqui para o potássio vai ficar 1,95 gramas dividido por 39, que é a sua massa molar. Ponto. Beleza? Faz a mesma coisa para o cromo e para o oxigênio. Para o cromo, aqui você vai ter o quê? 2,6 gramas dividido por 52. Mesma coisa para o oxigênio. 2,8 dividido por 16. Beleza? Professor, só que se você for analisar, aqui eu vou obter um resultado para cada um desses cálculos. Tanto para o cromo, quanto para o potássio e quanto para o oxigênio. Só que esse resultado ele vai estar o quê? Em mols. Por quê? Porque tu não vai cortar aqui grama com grama, grama com grama, grama com grama. Pois é. Aí vamos aqui comigo. Se liga. Esse 1,95 dividido por 39, isso dá o quê? 0,05 mol. O cromo, se tu for dividir 2,6 por 52, também dá 0,05 mol. Esse 2,8 dividido por 16 dá 0,175 mols. Beleza? De boas? Aí, o que você faz agora? Né? Esse passo a passo para a gente determinar a fórmula mínima. Você vai ver qual foi o menor resultado. Nesse caso, foi 0,05. Entre os três, esse foi o menor, né? Inclusive, que é igual ao do potássio. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai pegar
todos esses resultados e dividir pelo menor resultado. Aí aqui, ó, vai ficar 0,05 dividido por 0,05. Aqui, 0,05 dividido por 0,05. Aqui vai ficar o quê? 0,05. Professor, beleza, vou atrás de um outro resultado. Potássio, cromo e oxigênio. Aí vamos lá, depois de feito isso, simbora. Aqui dá 1, aqui dá 1 e aqui dá 3,5. Esse resultado que você obteve, o último aqui, é a razão molar. Professor, mas essa tal razão molar, ela seria o quê? Basicamente, ela indicaria o número de átomos que nós temos na estrutura formada pelo quê? Por potássio, por cromo e por oxigênio. Aí, em teoria, olha só como é que iria ficar. Um potássio, a gente não precisa indicar, mas eu estou te mostrando aqui, só teria um. Um cromo e 3,5 mols de oxigênio. Só que, cara, essa quantidade de átomo aqui, não tem átomo desse jeito. Ou é 3 ou é 4. Aí tu vai e fica se perguntando, ué, professor, mas para onde que eu vou arredondar? Eu arredondo para 3? Eu arredondo para 4? Aí qual é o grande problema? Quando o número ele dá entre que eu posso arredondar para menos e para mais, o que você tem que fazer? Você multiplica a reação inteira. Reação não, né? A estrutura inteira. Aí vai dar o quê? K2, Cr2, O7. Essa daqui é a fórmula mínima do composto formado pelo potássio, cromo e oxigênio. Ou seja, esse é o passo a passo para você obter. E aí, se tu for observar, a razão molar, ela deu essa daqui, ó, mas eu não poderia usar ela, por quê? Porque o oxigênio, o número de átomos para ele está dando 3,5 e não tem. Só tem números inteiros, então por isso que eu multiplico por 2 para arredondar. E aí, tu vem voltando para cá, para essas questões. Moçada, você só vai aproximar nesse caso aqui, por exemplo, tu ficou na dúvida. Tu ia arredondar para 3 ou para 4? Eu arredondo para mais ou para menos? O oxigênio vai ser 4 átomos ou 3 átomos? Tu só vai arredondar quando for muito, mas muito próximo. Então, essa razão molar que que eu circulei em vermelho, você tem que corrigir ela. Nesse caso, eu corrigi multiplicando por 2. Né? Mas se por acaso, no lugar desse 3,5, tivesse dado aqui para a gente 3,98, tudo bem eu arredondar. Eu arredondava para 4, mas não é o caso. Então, para eu corrigir essa razão molar aqui, eu tive que multiplicar por 2. Mas eu quero que tu entenda que, se eu tivesse obtido valores muito próximos, por exemplo, 3,99, pô, não tem nenhum problema arredondar para 4. Se eu tivesse obtido aí 3,01, porra, não tem problema eu arredondar para 3. Mas tem que estar muito próximo aí dessas extremidades. Aí tu vem para cá. Ele quer mais ou menos a razão molar, né, não corrigida, né, para a composição dessa fórmula mínima. Então, o que tu poderia pensar aqui? Letra D, ele traz uma razão molar aqui que é 7,5. Mas espera aí, tu vai arredondar para o quê? Para 7 ou para 8? Porque o 3 aqui, ó, tudo bem, realmente. Dava para arredondar, 3,01 dava. O 1 deu inteiro para o oxigênio. Tudo bem, tranquilo. Agora, e o hidrogênio? Tu vai arredondar para 7 ou para 8? Tu fica na dúvida. Então, muito provavelmente, essa aqui não seria a razão molar adequada. Beleza? Não seria. De boas? Aí tu vem para cá, ó. Para a letra A e para a letra E. Para a letra A, para mim é que mais chama atenção. Por quê? Porque se tu for analisar, tá dando um aqui e um aqui. 7,91 aqui e 7,91 aqui. Só que na letra A tá dando muito próximo do 3 aqui, ó. A razão molar para quem? Para o carbono. E aqui, ó, ainda tá o quê? Distante, 2,76. Beleza? Então, letra A seria a resposta mais adequada para a gente. Gabarito letra A.
beleza? Então, essa é a resolução mais rápida e correta de se fazer. Ele te forneceu o nome para isso. Então, se essa resolução te ajudou, já curte aqui, deixa seu like e compartilha com os teus amigos. Mas eu quero te trazer uma outra perspectiva de resolução. Imagina, em um seguinte contexto, que a prova ela não te forneceu o nome da substância. Vamos fingir que isso aqui que eu estou riscando, a questão ela não tivesse te fornecido. Tu não sabia que substância seria essa. Tudo bem? Não sabe. Mas tu sabe que ela é composta pelo quê? Ó? Ele coloca aqui no texto. Por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vamos embora. Vamos fazer por um outro caminho, porque tem questões dessa maneira. Tá? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Aí, digamos que eu não sei que substância é essa, então eu não sei quanto que tem de carbono, eu não sei quanto que tem de hidrogênio, eu não sei quanto que tem de oxigênio. Por isso que eu coloco essas incógnitas aqui. Mas aí ele vai e fala, ó, aqui na frente, que a combustão dessa substância, ó, que eu vou riscar aqui o nome dela para a gente fingir que a questão não deu, tudo bem? A combustão dela, ou seja, ele deu uma certa massa aqui, que é 0,255 gramas. E se eu tenho combustão, eu tenho que ter um comburente, ou seja, o gás oxigênio no reagente. Aí ele vai e fala que fornece ou produz, né? Na verdade, produz, gera 0,561 gramas de dióxido de carbono. Então, vamos lá. 0,561 gramas de dióxido de carbono, mais 0,306 gramas de água. Beleza? Vamos na manha. 0,306 gramas de água. Ponto. Vamos fingir que a gente não sabe que substância é essa, porque a gente conseguiu responder ela. Tudo bem, mas porque ele deu o nome. Mas e se ele não tivesse dado o nome para a gente? Como é que a gente iria fazer? Aí a gente segue esse outro caminho aqui. Tudo bem? Estamos fingindo que a gente não sabe que substância é essa. Mas a gente sabe que a combustão de 0,255 gramas dela vai produzir essa quantidade em gramas de CO2 e essa quantidade em gramas de água. Aí qual é a ideia? A gente agora, por meio dessas informações que ele forneceu, a gente tem que saber quanto que é a atomicidade de cada um desses caras que eu circulei. Olha só que questão sacana, que questão diferente. Tem questão assim, gente. Tem questão que é cobrada dessa maneira. Inclusive, aqui na minha cidade, né, da Roraima, né, Boa Vista, caiu uma questão na química do terceiro ano exatamente cobrando essa mesma ideia. Eu vou até colocar no link aqui em cima, tá? Aí você tenta fazer algo parecido depois de assistir essa resolução. Mas, tá, vamos lá. Simbora. Aí ele quer a fórmula mínima. Mais uma vez, vamos fingir que ele não deu o nome da substância, porque pela substância é fácil a gente saber, né? Bem como a razão molar mais próxima. Então vamos embora. O que é que dá para a gente fazer aqui? Ó? Qual é a grande sacada? Pela lei de Lavoisier, a quantidade de massa que nós temos no reagente é a mesma que nós temos no produto, beleza? Então, é certo que a combustão aqui dessa substância vai gerar tudo aquilo de produto. Mas eu sei que o hidrogênio dessa substância, ele vai todo para essa outra substância aqui. Basicamente seria essa a ideia. E eu sei também que o carbono dessa substância vai todo para essa aqui. Pela lei de Lavoisier, eu sei que a massa do que tem antes no meu reagente é igual à massa que eu tenho no produto. Ponto. E eu sei que esse carbono do reagente com o carbono do produto, eles têm uma proporção. E que o hidrogênio do meu reagente tem uma proporção lá com o hidrogênio presente na água. Meio que é como se fosse os caras do reagente fossem formar esses caras aí do produto. Então, o que a gente pode ir atrás? A gente vai atrás da quantidade em massa nessa substância aqui, só do carbono. E para a água, a gente vai atrás da quantidade de hidrogênios presente nessa substância. Aí, vamos embora aqui. Ó. Se liga, como é que a gente vai fazer? Eu sei que a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Então, vamos aqui. Ó. 44 gramas de CO2, dentro aqui,
tem quantas gramas de carbono? Se liga, eu só tenho aqui um carbono. 1 vezes 12 é igual a 12. Beleza? 12 gramas. Ou seja, dentro dessas 44 gramas de CO2, eu tenho o quê? Só 12 gramas de quê? Carbono. Ponto. Paradinho aí. Para essa substância aqui, eu tenho quantas gramas nessa amostra? Eu tenho 0,561 gramas. E vai produzir quanto de carbono? Ou melhor, eu tenho quanto de carbono? Fazendo esse cálculo aí, eu vou obter um resultado de o quê? 0,153 gramas. Ou seja, essa daqui é a massa de quem? Do carbono. Ponto. Agora eu vou atrás da massa do hidrogênio. Aí vamos lá. Eu sei que a água tem uma massa de 18 gramas por mol. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Cada hidrogênio vale 1, tem 1 de massa. 2 vezes 1, 2 gramas. Então, o que eu posso afirmar? Que 18 gramas de água tem dentro dela quantas gramas de hidrogênio? 2 gramas. Quanto que eu tenho de massa aqui, ó, de água? 0,306. Aí vamos embora. 0,306 gramas de água, eu vou ter quanto, né, de massa de hidrogênio? Se eu fizer esse cálculo aí, eu vou chegar em uma massa de 0,034 gramas de quê? De hidrogênio. Ponto. Aí qual é a grande sacada aqui, ó? Eu tenho a massa agora do carbono e eu tenho a massa do hidrogênio. Ou seja, se eu sei que essa massa aqui ela é proporcional a essa e essa massa aqui ela é proporcional a essa, o que eu posso fazer? Eu vou pegar esse 0,255 e diminuir pela massa que eu tenho do carbono e a massa que eu tenho do hidrogênio. Aí, ou seja, eu vou obter a massa de quem aqui? Ó? Eu vou obter a massa do oxigênio. Aí vamos embora, na manha. Vai ficar 0,255 menos 0,034 menos 0,153 gramas. Se eu fizer esse cálculo bem aqui, eu vou obter uma massa de o quê? 0,068 gramas de quem, professor? Do oxigênio. Ou seja, eu sei agora quanto que eu tenho de massa de cada elemento químico. Aí o que eu venho e faço? Eu vou aplicar a mesma regra que eu apliquei para esse exemplo aqui, para a gente achar o quê? A fórmula mínima desse composto, que olha só, eu risquei quase tudo. Por quê? Porque eu estou querendo ir atrás da substância que supostamente eu não sei qual é o nome dela, beleza? Simbora. Aí vamos lá. Eu sei que a massa do carbono ela é 0,153. 153. Eu sei que a massa do hidrogênio é 0,034. E eu sei que a massa do oxigênio é 0,068 gramas. Ponto. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou atrás da razão molar. Fácil demais. Se liga. Eu sei que a massa do carbono é 12. Aí vai ficar o quê? 0,153 dividido por 12. Para o hidrogênio vai ficar 0,034 dividido por 1. Aqui vai ficar 0,068 dividido por 16, que é a massa molar do oxigênio. E eu vou atrás da minha razão molar. E lembrar que aqui é grama por mol, aqui é grama por mol, aqui é grama e aqui é grama por mol. E lembrando, eu vou atrás do quê? Mais uma vez, da razão molar. Corto grama, 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 grama. Simbora. Essa divisão bem aqui, ela vai dar o quê? 0,01275. Essa outra aqui, 0,034.
Essa outra aqui, 0,00425. O que eu faço agora? A mesma coisa que o outro. Eu vou dividir todos eles pelo menor resultado. Ou seja, aqui eu vou dividir por 0,00425. Aqui vai ficar 0,00425. Aqui 0,00425. Fazendo essa divisão, aqui eu vou obter 3, aqui eu vou obter 8 e aqui eu vou obter 1. Ou seja, a fórmula mínima do composto aí, C3H8O1. Ou seja, se a questão não tivesse me fornecido o nome dela, como ela me forneceu, esse aqui seria o caminho que eu teria que percorrer. Mas como ela me forneceu, o caminho da resolução seria mais tranquilo, né? Mas aqui eu estou te dando dois formatos de resolução. Um que ele te fornece a estrutura, né, o nome dela, e um que eu estou riscando tudo que faz referência ao nome dela para a gente ir atrás da estrutura em si, ir atrás da fórmula mínima. Então é isso. Essa resolução ficou muito completa, espero que eu tenha te ajudado. Divulga para todos os teus amigos, porque aí a química acontece.